Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Fabrício de Araújo, eu sou formado em desenvolvimento de software e jogos digitais e trabalho há mais de 20 anos na área de tecnologia. E hoje nós vamos aprender conceitos básicos de Excel na prática. Hoje nós vamos aprender então a criar uma planilha no Excel, a criar tabelas dentro dessas planilhas, a formatar dados, tanto de uma forma estética como no sentido de definir quais tipos de dados estão contidos em cada uma das colunas das tabelas, e aplicar fórmulas básicas de soma, subtração, divisão nestes dados. E por fim, nós vamos aprender a criar gráficos a partir dos dados da planilha. Então aqui nós temos a tela do Excel aberta, sem nenhuma outra configuração, sem nenhum dado inserido. Essa é a tela que vocês vão ver inicialmente ao abrir o Excel. E aqui a gente vê uma série de itens no menu, né? Aqui no topo, começando, né, a página inicial, as opções de inserção de elementos, de tabelas, de formas, de ícones, gráficos e etc. Definição de layout da página, fórmulas matemáticas que podem ser aplicadas, importação de dados, revisão, formas de exibição, automação e uma série de outras features muito mais avançadas do Excel que não são o escopo dessa aula, tá? Mas só para vocês saberem da riqueza que está disponível aqui e da disposição dessas opções dentro do menu. Mas voltando então aqui para a página inicial, eu vou começar colocando alguns dados que eu já tenho previamente criados aqui. Vou dar um Ctrl C de outra planilha e colocar aqui. E aí vocês imaginam, né, que vocês preencheram esses dados manualmente ou importaram de alguma ferramenta que, por exemplo, a empresa de vocês possui. Aqui eu estou basicamente ajustando a largura das colunas, ok? Se uma largura estiver muito pequena e o dado ficar nesse formato aqui, que ele não consegue ser exibido de uma forma correta porque não tem espaço, você pode ou ajustar a largura, ou clicar duas vezes quando o ícone fica desse jeito aqui, clica duas vezes rapidinho e ele já coloca a largura mínima necessária para mostrar todos os dados daquela coluna. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma série de dados e a primeira linha, a linha 1 ali, ela são os títulos, né, dessas colunas, desses dados. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, é selecionar um desses títulos, vir aqui no baldezinho de tinta e, por exemplo, colocar uma cor diferente para dar um destaque, para deixar claro, né, que é o título. Mas se a gente quiser fazer isso para várias colunas, né, dentro de uma linha, a gente pode selecionar, segurar Shift no mouse, no teclado, desculpa, e selecionar todos eles. E aí, quando você escolhe uma cor, todos eles são alterados. E claro, a gente pode colocar aqui negrito, pode mudar a fonte, nós podemos mudar a cor da fonte. Ficou um pouco feio, então deixa eu botar aqui de volta, né, para o que tinha antes aqui. A gente pode aumentar o tamanho da fonte por aqui, diminuir, setar o tamanho da fonte diretamente. Nós podemos, por questões de visualização também, selecionar todos eles segurando Shift aqui e definir as bordas, só para deixar um pouco mais visual, né, bem mais separadinho aqui o que é cada coisa. E tem outros elementos aqui que eu acho que é um pouco fora do escopo da reunião, dessa apresentação, mas como, por exemplo, mesclar dados. Você pode transformar duas colunas em uma só, né? Porque, por exemplo, você pode querer, e aqui eu fui na linha, botão direito, inserir, ele seria uma linha a mais. Então eu posso, por exemplo, unir todas essas colunas aqui que eu selecionei, mesclar elas e botar aqui dados de vendas, por exemplo. Criar um título, né, para toda essa área aqui da nossa planilha. Pois bem, nessa planilha aqui ela tem uma tabela, uma página, daqui ó, planilha 1. Eu posso dar dois cliques aqui embaixo, ó. Eu posso dar dois cliques e mudar para botar vendas, por exemplo. Para deixar claro que a gente está falando aqui de vendas, ok? Nessa tabela específica.
E a gente pode notar aqui que o dado de vendas, de despesas, eles são em reais, está aqui no título. Mas os valores não estão com formatação de moeda. E isso pode ser bem importante, né? A gente ter uma formatação adequada desses dados, até para a gente fazer cálculos posteriores ou pela questão de visualização mesmo. Então, o que dá para fazer é selecionar o primeiro deles, segurar Shift e até o último e selecionar. Agora, com todos eles selecionados, eu posso vir aqui, nessa área aqui escrito número, clicar em geral, por exemplo, ou vir aqui direto no formato de número de contabilização, ou aqui em geral, tem uma série de opções de formatação, data, hora, etc. E eu vou formatar com moeda. Então agora os dados estão formatados, tem ali um R cifrão, vou fazer a mesma coisa com a segunda coluna. Formatar moeda, ok? E nós temos então dados de vendas, de despesas, e total de vendas, né? Total de vendas naquele dia, que está separado por dia. E total de clientes do dia. Digamos então que eu quero calcular o ticket médio, né? O quanto foi o valor médio de cada uma das vendas daquele dia. Então a gente pode, por exemplo, dar um pouquinho mais de espaço aqui, colocar ticket médio. Deixa eu aqui mesclar e aumentar essa área aqui. Eu cliquei em mesclar e desmesclou, né? Agora eu venho aqui e mesclo de novo. Então agora ele tomou de novo toda a área aqui desse contexto. Vou ajustar de novo a questão das bordas. E agora então, para calcular o ticket médio, por exemplo, a gente pega o total de vendas, né, em reais daquele dia e, por exemplo, divide pelo total de vendas. Então, o total dinheiro, né, de vendas daquele dia versus a quantidade de vendas. Né? Então, por exemplo, aqui, para fazer essa regra, essa fórmula de divisão, nesse caso, a gente vai na célula, a gente pode ir aqui em cima, onde tem a formatação, ou ir direto na célula, clicar igual e definir quem que a gente quer dividir por quem. Né? Então, como é que a gente define que eu quero dividir ali o total de vendas, que é 5, pelo valor total, né, do que foi vendido naquele dia, que está ali R$1.082. Bom, no Excel e vários outros programas de planilhas, a gente tem que definir a coordenada da célula. Então, no caso ali, o valor de 5 de total de vendas, a coordenada é E3. E3, já marcou ali o E3, já está dizendo onde é que a gente está apontando, dividido, assim que é a divisão, né, no caso no Excel, em programação de modo geral, é na B3. B3. Marcou ali B3. Tá? Na verdade, isso inclusive está errado, porque na verdade o cálculo é B3 dividido pelo E3. E agora então a gente tem o ticket médio. Né? A gente dividiu o valor total da venda pela quantidade de vendas daquele dia. E está aqui a fórmula nesse ponto superior aqui também. Então aqui a gente tem o valor e aqui a gente consegue sempre enxergar a fórmula que foi aplicada para chegar nesse valor, para a gente ter uma referência, né, do que está acontecendo. Mas então, como é que eu passo essa fórmula e aplico ela para todas as linhas? Né? Eu preciso dar um Ctrl C e ficar ajustando o B3 para depois B4, B5, B6 e ficar ajustando as coordenadas? Não precisa. Eu até poderia, claro, dar um Ctrl C aqui, Ctrl V aqui e definir que seria B4, E4. E aí eu tenho o cálculo para a segunda linha. Mas isso seria extremamente laborioso, extremamente chato e desnecessário. Então o que a gente pode fazer é clicar na célula. Tendo clicado na célula, dá para ver, espero eu que dê para ver aqui na tela. Vou até aumentar o zoom aqui. Tá? Vamos correr o risco de vocês não estarem enxergando aqui. Mas eu cliquei aqui e aparece um quadradinho aqui no canto. Um quadradinho aqui no canto. Vou até aumentar um pouco mais, para não ter erro. Quadradinho aqui no canto, verdinho. E se você clicar e manter o botão do mouse pressionado, segurar e arrastar para baixo, ele vai entender que você quer replicar
esse cálculo para as outras colunas, outras linhas, desculpa. Então, digamos que eu arrasto até aqui, claro que na prática você arrastaria até lá embaixo, mas, por exemplo, arrasto até aqui e a gente tem o cálculo replicado. A gente pode conferir clicando aqui, B3, E3, aqui ele está pegando B4, E4, B5, E5. Então ele está ajustando os valores, porque ele já entende o que você está querendo fazer, ok? E eventualmente você tem um cálculo que na verdade pega os dados de uma linha e não de uma coluna, e aí você quer arrastar não para baixo, mas para a direita. Aí ele também faz. Só que nesse caso, né, ele assume uma série de outros dados aqui. Ele assume que a gente está querendo puxar para a direita, então aqui ele pegou C3 e depois pegou o D. Foi indo coluna por coluna e não linha por linha no cálculo. Né? Então ele sempre tenta entender o que você quer fazer, né? Mas você, nesse caso aqui, claro, não é o que a gente quer calcular os dados da coluna. E digamos que a gente queira fazer a soma, né? A soma de vendas de todo esse período, que vai aqui da linha 3 até a linha 102, tá? 3 até 102. A gente pode, por exemplo, botar igual aqui, soma, clica aqui em soma, tem 2 cliques para selecionar a opção aqui da soma, você pode só escrever soma e abrir parênteses. E aí a gente pega o primeiro elemento, que é o B3, e a gente vai até o último, que era o B102. Aí a gente faz o quê? Se a gente quer somar, por exemplo, o B3 e só o B4, a gente vem aqui e põe B4. Ou, por exemplo, B102. O que ele faz aqui? O que ele fez nesse caso? Ele somou o B3 e somou lá o 102 lá embaixo. Mas não é o que a gente quer. A gente quer somar todos os valores que estão ali no meio, sem ter que dizer cada um deles explicitamente. O que a gente pode fazer é, em vez de botar ponto e vírgula, a gente coloca 2 pontos. 2 pontos. Isso diz para o Excel que a gente está se referindo ao intervalo de dados e não aos 2 dados que a gente está dizendo ali explicitamente. Então, clicando Enter aqui, a gente acaba tendo, então, finalmente a soma de todo o intervalo. Então, ponto e vírgula é apenas dizer quais são os 2 dados que são somados, e quando você coloca 2 pontos em vez de ponto e vírgula, você está querendo dizer que você quer a soma de todo aquele intervalo. E claro, tem outras formas de fazer soma, né, que seria, por exemplo, B3 mais B4, ou subtração, né, B3 menos B4, ou uma multiplicação com um asterisco, né, e claro, número gigantesco. Beleza? E vamos criar então uma outra página, né, uma outra tabela aqui dentro dessa planilha. Vamos criar uma de informações de produtos. Eu já tenho alguns dados aqui também pré-definidos. E simplesmente coloco os dados aqui, dou 2 cliques entre os espaços para garantir que o texto esteja visível. E aqui então tem o custo unitário, preço de venda, margem de lucro desses produtos. Ok? Voltando aqui em vendas, digamos que eu quero fazer um gráfico, deixa eu diminuir o zoom de novo aqui. Digamos que eu quero criar um gráfico de datas e vendas, né? E vendas e despesas. Então eu quero juntar esses 3 dados, eu quero saber a quantidade do que eu vendi e do que eu tive de despesa dia após dia. Eu quero enxergar se esse gráfico subiu, diminuiu, ou se ele é um gráfico um pouco mais, digamos, caótico, que sobe e desce toda hora, né? Então eu quero saber essa saúde, o dedo no pulso aqui de vendas e despesas de uma forma mais visual. O que eu posso fazer é selecionar um intervalo de dados. Então eu selecionei aqui em cima o título. É importante ter a informação do título até para saber do que a gente está falando, né, na hora de criar o gráfico.
E eu arrasto até aqui. E eu vou aqui em inserir. Outra forma de fazer, aliás, é aqui, ó, clicar nas colunas. Cliquei na primeira, Shift, cliquei até aqui. Então também tem esse intervalo, tá? Eu clico em inserir. E aqui tem gráficos. Uma série de opções de gráficos aqui nesse cantinho aqui. Nesse caso, quem sabe a melhor forma seria um gráfico de linhas. Vamos ver. E aqui passando o mouse em cima dos tipos de gráficos, a gente tem uma ideia, né, de como pode ficar. Digamos então que eu vou criar este gráfico de linha. Criei um gráfico de linha e arrasto ele aqui para o canto. Então eu tenho uma ideia aqui de dados de vendas e de despesas, né, para cada um desses dias. Então eu tenho uma ideia aqui de que eu estou tendo muito mais vendas do que despesas, o que é algo muito favorável. Eu posso clicar aqui para editar o formato desse gráfico. Posso, por exemplo, ter um gráfico mais assim. Ter um outro tipo de design completamente diferente. E aí selecionar o gráfico. Selecionar as cores do gráfico, né, de cada elemento que eu quero. Posso selecionar. Se eu quero monocromático e quais elementos eu quero. Eu posso também filtrar alguns elementos. Eu posso, por exemplo, não querer mais os dados de vendas. Só querer esses dados aqui, né, de vendas e não de despesas. E se eu aplicar, eu vou remover aquele elemento ali, né? E os títulos das linhas aqui, né, eu posso ter a primeira linha com esse título e as linhas e as colunas, né, com determinado nome aqui. Se eu quiser, se eu tiver mais opções de dados aqui, eu posso selecionar exatamente o que eu quero que seja visualizado, né, em cada um dessas linhas e colunas aqui, desses quadrantes, né? Então eu selecionei aqui, eu deixei mais claro o que eu queria aqui embaixo e ficou vendas e despesas, tá? Eu posso, por exemplo, tentar criar aqui um dado de um gráfico de pizza, de vendas e despesas. Eu posso, por exemplo, somar, né, o total de vendas, o total de despesas e também criar um gráfico aqui de pizza para isso. Ok, deixa eu até criar o gráfico efetivamente. Aqui. Eu posso dar 2 cliques aqui e definir o título, né? Gráfico de pizza, por exemplo. Posso definir cores, posso definir vários elementos. Posso aqui, ó, estilizar, como eu já tinha mostrado. Posso colocar os dados numéricos especificamente. Enfim, mudar uma série de dados a respeito desse gráfico de pizza. Vamos aqui inserir de novo. E agora, quando a gente seleciona uma série de intervalos, por exemplo, o gráfico pode se perder. Então é importante vocês saberem disso, né? Se você seleciona um intervalo de dados, o Excel pode não saber o que você quer dizer com isso. Então, quando a gente quer ter a soma de todas as vendas do período com a soma de todas as despesas e fazer um gráfico de pizza desse somatório, qual seria um caminho? Seria usar as nossas regras de soma, né? Nossas fórmulas de soma, somar todo o intervalo de vendas, somar todo o intervalo de despesas. Por exemplo, aqui, deixa eu até apagar aqui. Então, vou criar soma. B3, 2 pontos. B102. Tem toda a soma aqui, né? Soma vendas. E claro que vai ficar mais bonitinho, mais bem separadinho, mas é só um exemplo, né? E soma despesas. Quando a gente esquece um pouco algumas fórmulas, a gente pode vir aqui em outro lugar onde a gente colocou uma fórmula, dá um Ctrl C, dá um Ctrl V, e a gente vem e ajusta aqui em cima. Então, em vez de B, é C, que é a nossa coluna de despesas. E a gente ajustou então para ter soma de vendas, soma de despesas, seleciona o intervalo,
vou aqui em gráficos e tenho, né, o somatório. Claro que sem formação numérica é um pouco mais complicado, então aqui a gente pode ter os valores, né, a serem definidos aqui. Ok? Então, acho que para essa aula mais de introdução, é isso que eu queria passar para vocês, né? E vamos nas próximas aulas evoluindo esse conhecimento, né? E claro, fica aí a dica de que vocês podem pesquisar, né, mais sobre fórmulas, né? Existe aqui, inclusive, na inserção, desculpa, em fórmulas aqui, existe uma série de fórmulas que já estão pré-definidas aqui que vocês podem usar, selecionar para utilizar nos seus cálculos, né? Você pode selecionar cada uma delas, ele já escreve a fórmula e já pergunta, okay, quais são os dados, né? Foi média aqui, por exemplo. Ele já coloca algumas opções, né, de valores que ele acha que você deveria colocar e você só ajusta os valores aqui para ele calcular a média do que você quer, ok? Então, o próprio Excel serve como uma certa referência aqui. Fórmulas financeiras, de lógica, de texto, cálculo de caracteres, ajustar o texto para minúscula para maiúscula, data e hora, etc, etc, etc. É bastante rico aqui de opções dentro do Excel do que a gente pode fazer com fórmulas, ok? E vocês podem brincar aqui de acordo com a necessidade de vocês, pesquisar, né? E ir atrás da informação necessária. Mas por hoje, então, era isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa significativa com essa aula. Muito obrigado.